As demandas do transporte público afetam não só os usuários da área urbana, mas também os que precisam de deslocamento intermunicipal e, claro, do interior do município. Esse é um assunto que precisa ser tratado e, para isso, a gente recebe hoje aqui no estúdio o secretário-geral Vladimir Ramos Gonzaga e o diretor do Departamento de Transporte e Trânsito, Paulo Reinaldo Tempas Júnior. A dona Neida da Silva, que é da localidade de Fortaleza, está aqui com a gente também e vai nos apresentar, então, os principais problemas que a localidade enfrenta devido à falta de transporte. Lá, as linhas estão paradas já há um bom tempo, né? Hoje não existe mais deslocamento de ônibus lá, dona Neida. A empresa Fátima que fazia, que como vem de Triunfo, passava por lá e era o transporte que a gente tinha. E esses aí, até um tempo antes da pandemia, eles pararam, daí o pessoal começou a reclamar, daí eles voltaram e fizeram a proposta de ônibus vir uma vez de manhã e voltava de noitezinha, de tardinha, né? Só que daí com a pandemia, então, eles pararam de vez e não tem previsão de volta. Assim como a localidade de Fortaleza enfrenta esses problemas relacionados ao transporte, a gente sabe que outras localidades até têm o serviço, mas é mais raro, digamos assim. As linhas são muito esporádicas, o que acaba não contemplando a população. Eu sei que o setor mais adequado para falar disso seria a aviação, mas vocês podem dar um parecer, já que há essa relação, né, entre Vinsa e administração municipal a respeito disso? Sim, bom dia Clarice, bom dia Eduarda, né, que está na técnica, dona Neida e o meu colega Paulo Temas. Esse problema de transporte público é um problema, claro, a gente vai falar aqui da Fortaleza, porque tem, né, a representante aqui, mas é um problema, além de ser recorrente, né, a gente já estava, antes de assumir mesmo, em janeiro a gente já estava conversando e vendo, porque é algo que vem de 4, 5, quase 10 anos atrás. Existe a reclamação do usuário, né, que não é atendido, que no caso é Fortaleza, que não tem mais transporte, não passava ônibus, agora não passa mais, e não é só na Fortaleza, né, são várias localidades que também reclamam assim, e claro, é uma obrigação do poder público prever isso ou prover isso, mas por outro lado também existe a reclamação da empresa, né, que algumas linhas não são, como é que eu vou dizer assim, elas são deficitárias, né? Inclusive a gente está discutindo esse problema com a aviação já há muitos meses, como eu falei. Eles chegaram a nos trazer um dado que teve uma linha que eles acompanharam por vários meses, né, Paulo? E a linha, havia reclamação, inclusive tinha um abaixo-assinado, parece, e eles acompanharam o movimento dessa linha e viajava 3, 4 pessoas. Seria o ônibus das 22 horas ou o de Porto Alegre? Eu não tenho certeza qual é o horário, assim, eu lembro do fato, mas eu não lembro do específico de qual é a linha que era. Não sei se o Paulo lembra. Não, nos últimos... boa tarde a todos também. Nos últimos meses, né, foi solicitada uma localidade de Santos Reis, né? Então essa a gente pôde acompanhar. Então foi feito um abaixo-assinado de 607 assinaturas, né? E os últimos registros que nos trouxeram que teve 6 pagantes, né? Então não quer dizer que foram 6, teve mais usuários. Mas o que acontece, o que a empresa nos traz? Que um dos grandes problemas para colocar é as gratuidades. Quem tem o direito adquirido, o idoso tem o direito do transporte público gratuito, né? E os que têm alguma doença, comorbidade, alguma coisa assim, eles têm essas gratuidades. Então essa última localidade que a gente acompanhou e a gente recebeu toda a documentação da empresa é que realmente ela não se paga, né? E o que acontece? Da onde cobra-se teria que ser do centro, né? Então o urbano dentro da cidade ele tem que compensar, né? Então eu não estou fazendo aqui uma defesa da empresa, eu estou prestando um relato do que a empresa nos passou. Então o correto mesmo é entrar lá dentro da empresa, fazer uma auditoria bem certinha para ver se realmente isso corresponde. Então eu só estou trazendo um relato deles, não estou defendendo a empresa, por favor, né? Então esse é o que eles nos alegam, né? Que não tem demanda. E um dos concorrentes deles, né? Na verdade são todos os concorrentes, que eles alegam que o pessoal hoje tem aplicativo
para pagar a conta, não usa o transporte para vir aqui fazer o pagamento da conta, para fazer uma compra. Então, tudo isso eles vêm nos alegando, né? E agora, por último, né, foi o pedido de reequilíbrio, né, do contrato. Então, a gente está trabalhando com isso para garantir o transporte público para Montenegro, para não correr o risco de perda, né? Porque se acontecer da empresa quebrar, a gente perde o transporte público na cidade. Então, essa é a briga hoje da prefeitura com a empresa de fazer com que o transporte público não morra. O que consiste esse reequilíbrio de contrato? Reequilíbrio assim, né? Quando tu faz um contrato, né? Quando faz um contrato com uma empresa, né? Com a prefeitura, existe uma previsão, né? Daquilo que o contrato vai gerar, né? Tanto de custo como de lucro para a empresa, né? Claro, nenhuma empresa trabalha sem lucro. E aí, segundo eles alegam, a gente está estudando isso também, está vendo, que esse contrato está desequilibrado, ou seja, eles não estão tendo aquela previsão que eles tinham previsto lá, né, aquele valor que eles tinham previsto de retorno desse contrato. Então, está muito abaixo. Para você ter uma ideia, Clarice, nós estamos discutindo isso já desde que a gente assumiu, tá? Existe uma pilha de processos lá de pedidos da empresa, né, de reequilíbrio, de redução de imposto, de redução de gratuidade, de aumento da idade da frota, de aumento de tarifa. Existem vários processos lá que estão tramitando, né? E também existe um pedido de valores em torno de 6 milhões de reais, que seria o prejuízo da empresa com relação, né, ao contrato, que eles deixaram de faturar nesse tempo todo aí de 3, 4 anos, que a tarifa não é ajustada, o diesel sobe todo mês, tal, aquela história toda. Então, esse reequilíbrio seria que eles pudessem ou aumentar a tarifa, ou, né, que eles pudessem reaver esse prejuízo que eles estão tendo no contrato. Isso está previsto em contrato, que o contrato tem que ser equilibrado, né? Eles têm que ter um retorno, isso está previsto, e é isso que eles estão pedindo. E, claro, mas já ficou claro também para a empresa que a prefeitura hoje não tem condições de aportar esse valor. Eles pediram algo em torno, assim, né, nas conversas, algo em torno de 6 milhões de reais, para que a empresa não quebre, não pare de atender de uma hora para outra, cumpra com as suas obrigações, né, continue atendendo bem a população. Isso é inviável, isso está fora de questão, não existe condições nem orçamentárias, nem, né, financeiras, vamos dizer assim, para que a prefeitura coloque esse valor para a empresa, né? Mas, por isso que a gente está discutindo, existem outras formas da gente compensar esse prejuízo deles, né? E a gente está estudando isso legalmente, com PGM, com fazenda e tal, né? Seria reduzindo alguns impostos, estudando essa gratuidade, que é muito pesada, porque na verdade não é gratuito, né? Alguém paga para que seja gratuito, e quem paga é aquele que paga, né? Entendeu? Então, quanto mais gratuidade tem, mais caro é a tarifa, mais caro se torna a tarifa, né? Porque tem que cumprir aquelas pessoas que estão andando sem pagar. Então, tudo isso está sendo avaliado. Dona Neida, eu sei que não é só a Fortaleza, não tem nenhum horário na Fortaleza lá mais? Não. Parou todo. A gente teria que ver, Paulo, se naquelas, né, estudos que a gente estava fazendo com eles ali, se essas linhas foram contempladas. E exatamente isso, esse é o empenho que nós estamos fazendo, porque o que a empresa nos solicitou? Tá? Redução de quilometragem, tá? Para que eles consigam sair ou começar a sair do buraco, né? E isso é complicado, né? Porque tu vai tirar, a gente já está com dificuldade de linha, e se faz necessário hoje retirar mais linhas ainda. Então esse é um problema, esse é um quebra-cabeça que a gente está tendo dentro da administração, que não é fácil, não está sendo fácil, não vai ser fácil, e a gente está tendo que arranjar meios, né? E a gente sabe que como a Fortaleza precisa, Santos Reis precisa, Serra Velha precisa, né? Por isso a gente sabe dessas localidades. Só que entra um contraponto, né? Porque muitas vezes, se essas tabelas realmente correspondem, tá? O número do usuário é baixo. Mas então, a empresa em nenhum momento colocou para vocês a possibilidade de, por exemplo, utilizar um micro-ônibus para fazer esse deslocamento, para não ter que mover um ônibus tão grande, se a demanda de passageiros é melhor?
Isso já aconteceu, assim, digamos, nas conversas de bastidores, né? Mas precisa ver muito bem o que o contrato ele fala, tá entendendo? Porque não é simplesmente numa conversa, vamos colocar um veículo menor e a gente vai resolver, porque tu tem que fazer tudo de acordo com o contrato. Então, a questão do equilíbrio do contrato também é isso. Então, colocar um ônus menor, na realidade, o diesel é o mesmo, praticamente, entendeu? Tu bota menos usuário, mas o diesel é praticamente o mesmo que tu gasta para ir lá, né? Daqui a pouco coloca uma van, mas assim, o que eles alegam? O motorista é o mesmo valor, né? O desgaste do veículo, não somente o diesel, talvez o diesel tu economiza, mas o desgaste do veículo. E é um veículo que custa quase o mesmo valor do grande. Então, essas são as alegações, porque isso também já foi debatido de botar um veículo menor, tá? Já foi debatido de ver se de repente poderia terceirizar para uma outra empresa ou para alguém da localidade que tenha a condição, vamos dizer assim, de fazer isso, né? Então, tudo isso está sendo debatido, né? Agora, o que a gente vai conseguir nessa batalha, a gente não sabe ainda, porque a gente está no meio do processo e o que a gente quer é tentar resolver para atender a população, o usuário do transporte público. E só para deixar claro, Clarice, o que é essa redução de quilometragem que o Paulo falou aqui, né? No contrato consta lá, né, um valor de quilometragem que a aviação teria que fazer, né? Isso é mensalmente, né? Tá? Então, é um valor lá, 80 e poucos mil quilômetros no mês. Né? Eles estão pleiteando que reduza, que a gente autorize que reduza essa quilometragem, porque daí reduzindo seria na prática o quê? Retirar horários, entendeu? Em vez de ser 80 mil quilômetros, eles vão mandar, sei lá, 50 mil quilômetros. Então, são 30 mil quilômetros a menos, ou seja, horários a menos, que a gente autorizasse eles a fazer. Quais horários? Aí entra o trabalho do Paulo, né, que é diretor de trânsito. Ele já sentou com a aviação, isso foi um pedido deles, e a gente avaliou que poderia se fazer, né? Reduzir aqueles horários que realmente não tem fluxo, né? Porque tem ônibus que vai vazio e volta vazio. É mais no meio da tarde. Então, tu vai tirar aqueles ônibus que tem menos movimento, né, e manter aqueles que tem mais, com um pouco mais de gente. Porque, isso aí é um pedido deles que a gente está avaliando, já avaliou que poderia se fazer para reequilibrar o contrato, vamos dizer assim. Então, está sendo, isso é uma das alternativas. Redução de um imposto, né, também é outra alternativa. Aumento da idade da frota é outra alternativa. E aumento da tarifa também é outra alternativa. São todas essas coisas que estão sendo avaliadas juridicamente, financeiramente, tecnicamente, para que a gente consiga manter o transporte público, né, que a empresa não vá à falência e não pare de uma hora para outra a prestar o serviço, que aí a prefeitura teria que, de algum jeito, juridicamente, ou botar os transportes. Então, são todas essas coisas que a gente está avaliando, mas que não é uma coisa muito fácil, né? Se fosse fácil, já teria sido resolvido há 5, 6, 7 anos atrás. E por outro lado, também tem a questão da expansão do município, né? A gente tem vários loteamentos novos que demandam também do transporte público. Isso também é algo que está sendo tratado, já está sendo debatido? Isso sim, é que o plano de mobilidade urbana, tá? Então o município está fazendo o plano agora, tá? Então dentro do plano de mobilidade urbana o estudo é feito também, né? Então a empresa que ganhar na licitação, ela vai fazer um estudo de toda a cidade, né? Com o transporte público, na outra vez que eu estive aqui falando sobre a ciclovia, a ciclofaixa, então todo esse estudo, tá? Ruas sentido único ou não, então vai abranger tudo, e principalmente o transporte público, que daí pega nesses bairros, nesses loteamentos novos que tu acabou de falar. A gente sabe, a dona Neida que mora no interior, ninguém melhor que ela para falar a respeito das reclamações que muitas vezes a gente ouve dos motoristas, e em geral eu falo a respeito da situação das estradas no interior. Isso é algo que também é pauta de debate entre a Aviação Montenegro e a administração municipal. Há alguma reclamação nesse sentido?
Existe a justificativa de não fazemos tal linha devido às condições da estrada? Não, esse ponto não. Eles nos passam assim, ó, estamos com problema em tal rua na cidade ou em tal estrada do interior, né? Então, essa relação, ela tem sido tranquila. No momento que eles nos passam essa demanda, a gente vai procurar lá e resolver logo. Até aconteceu de um ônibus, a diretoria de estrada foi lá, arrumou ou patrolou e veio uma chuva, deu lá, o ônibus foi lá, então a prefeitura já foi lá e logo resolveu, ou rebocou o ônibus, né? Então, esse não é um problema, mas essa proximidade a gente tem, eles nos informam, gostaria que desse atenção na rua tal. Então, até há poucos dias agora a gente mexeu na rua na Antônio Marques, que é um acesso da aviação Montenegro, dos ônibus ali, né? E que estava com bastante buraco. Por que a gente atende logo? Não é só por causa que a aviação Montenegro pede, porque quando tem muito buraco e é um veículo pesado, começa a dar problema na estrutura das casas. Então, começa a casa a rachar. Então, por isso que a gente procura atender logo, para não dar problema para o contribuinte. Porque a gente sabe, colocou um quebra-mola na frente da casa, começa a rachar a casa. Tem muito buraco, também começa. E o ônibus é toda hora passando. Então, a gente atende pelos dois lados. Um, para atender a empresa, que ela está ali para nos atender, e para atender o contribuinte. Pela visão da administração municipal, por que outras empresas não se interessam em participar dos processos para a licitação do transporte público aqui no nosso município? Bom, eu acho que nem é uma questão de não se interessar, é porque no momento que tu faz uma licitação, todas elas são convidadas, né? Então, na última, se não me engano, que ficou a aviação Montenegro sozinha. Mas é uma questão assim, todas as empresas têm que estar com contrato, têm que estar com tudo em dia. Agora, o porquê elas não participaram é uma questão muito da empresa, né? Que as empresas que queiram... É que a aviação, né? É que às vezes, né? Eu não sei como é que foi a última, só que a gente não estava na administração e também acompanhei um pouco. Mas às vezes, talvez para as empresas virem se instalarem aqui, né, a logística ficaria muito cara, né, entendeu? Teria que fazer uma logística toda de garagem, de coisa que para a aviação já barateia, porque ela já está aqui. Então ela consegue fazer um preço talvez melhor, né, as condições melhores, em função da logística dela toda, da estrutura dela toda ser aqui. Isso talvez dificulte para as empresas de fora. Mas eu acho que se hoje abrisse uma licitação, acho que ia aparecer mais empresas para participar. Isso a gente está debatendo também. Dona Neida, enquanto isso, a gente gostaria de ter uma boa notícia, né, de que em breve o problema seria solucionado, mas infelizmente a gente não tem essa previsão. E como é que tem sido, assim, houve algum momento de maior apuros lá na sua comunidade devido à falta de transporte público? Olha, eu vou te falar bem a verdade, eu não tenho assim, eu não saio muito de casa, não tenho muito contato com o povo ali, né, da Fortaleza, mas eu sei que as pessoas estão indo buscar, eles chamam um Uber para vir atender eles, né, tudo porque não tem, isso eu sei, né, como a gente se encontra com unidade móvel, a gente fala. Então, só que o nosso problema, eu acho que também um pouco pior lá, é que a nossa estrada, na verdade, ela é uma BR, né? É a BR, é uma BR. Ela não é municipal, né? Já mais o conceito complicado de estrada já não pode, né? Então, também tem isso. Teve agora um tempo atrás, a estrada estava assim maravilhosa. A Paula passava uma vez na semana, eu acho lá. Agora, eu não sei, diz que terminou atrás da licitação deles, e aí a estrada está ficando muito buracada de novo, né? Então, é uma queixa, eu sei que também é uma dificuldade, né? Mas ali que nem eu mesmo moro ainda, onde eu moro é Montenegro, né? Logo adiante, um quilômetro e meio já é Triunfo. Aí também teria esse, né, que seria um intermunicipal, como é que seria, né? Uhum. A questão do intermunicipal é outro problema que se tem, né? Inclusive, anterior vocês estavam falando da questão do abaixo-assinado. Atualmente a gente tem um abaixo-assinado feito pelos usuários que se deslocam para Porto Alegre, principalmente os trabalhadores que precisam retornar, e muitas vezes ficam cerca de 2 horas esperando até o ônibus das 23 horas e pedem o retorno do ônibus das 22, né? Mais uma demanda que também está sendo trazida pela comunidade, mais um anseio da população, né? E ao invés
da gente poder dizer que existe uma previsão na verdade existe até de tirar, exatamente. Isso é preocupante, isso. né? Quando chegou esse processo para mim lá, né, esse processo de pedido, né, de baixo assinado, pedindo mais um horário, né, a volta do horário, eu até chamei o pessoal e disse: aqui, nós estamos debatendo reduzir linhas com a aviação por causa do prejuízo que eles alegam ter, né, e o pessoal está pedindo que coloque. Então, assim, até para responder para a dona Neida, né, a gente sabe, né, a prefeitura sabe, a administração sabe, que o usuário não quer saber, não importa se a aviação está com problema, se a prefeitura, né, enfrenta dificuldades em atender, ou de cobrar, ou de fazer que se cumpra o contrato. O usuário não quer saber, e ele está correto, ele é direito dele ter transporte público, e ele cobra, e com razão, dona Neida, tá? O que a gente está tentando fazer, né, a nossa administração, é tentar resolver um problema que é um problema histórico, e não é esse problema de transporte público, de falta de linha, de ônibus ruim, de ônibus cheio, não é de agora, né? Não é, muito pelo contrário, é de 2 ou 3 administrações para trás, né? E nós estamos tendo a boa vontade, vamos dizer assim, de olhar os pedidos da aviação e dizer: não, realmente, se nós não fizermos nada, se a administração não fizer nada, a empresa vai fechar, vai parar com o transporte de um dia para o outro. A gente também tem que, como órgão público, né, como ente público, também olhar isso, né? E se ela fechar, nós vamos ter que ou juridicamente fazer que ela cumpra, ou ter que tomar uma atitude para que tenha transporte público. Então a gente sabe disso, que o usuário não quer saber, o usuário, e está com razão mesmo. Por isso que a gente está abrindo mão e até fazendo algumas concessões que as administrações passadas não fizeram. Eu volto a repetir, eu cheguei lá na Secretaria-Geral, tinha uma pilha de quase 10 centímetros, 20 centímetros de altura de processo da Aviação Montenegro pedindo essas coisas, e ninguém respondia, ficava todo jogando para o outro, um empurrando para o outro, o secretário para o outro, o secretário para o prefeito, para o vice, e ninguém resolvia. Nós tivemos a boa vontade, porque o Zanata já recebeu o dono da empresa da Aviação Montenegro umas 4 ou 5 vezes, né, diretamente com o dono, com o Júlio, que é o gerente, para a gente tentar achar uma forma de seguir prestando o serviço, né, com a melhor qualidade, e também que a empresa tenha os seus direitos garantidos também de contrato, né, e o município também possa cobrar. Por isso nós estamos negociando, Clarice, porque uma hora que a gente fechar tudo isso, né, e assinar, fazer um acordo, a gente vai poder dizer: não, nós estamos abrindo mão aqui, agora tu tem que voltar com a linha da Fortaleza, tu tem que voltar lá com a linha de Santos Reis, tu tem que atender lá Porto Garibaldi, que não está atendendo. Mas vai ter pouca gente. Bom, nossa condição de te ceder algumas coisas é que tu também tenha, né, que ceder em algumas outras coisas. Então a gente está fazendo isso, tá, dona Neida? A gente sempre sabe que é difícil pedir, tenha tempo, você já deve estar, né, há muito tempo ouvindo isso, mas nós, se Deus quiser, vamos conseguir resolver. E só para fechar, Clarice, isso é tão sério esse problema, que a Aviação Montenegro, por estar esse tempo todo sem ser atendida, ela pediu uma mediação da justiça, né? Ela entrou em contato, eu não sei, é o Sejus, que eu até não conhecia, porque tem pouca experiência na administração pública, mas são umas advogadas, juízas, que trabalham só nisso, mediação em mobilidade urbana. E a juíza ou advogada que é a líder ali, que fala com a gente, ela disse: olha, eu já fiz esse tipo de mediação, de acerto, de acordo entre município e transporte público, e transportadoras públicas, em 17 municípios do Rio Grande do Sul. Todos ela fez, né? Viamão, que é muito grande, que é muito maior que o Montenegro, que era complicado, Erechim, Gravataí. Então, vários municípios, elas sentaram com o município, com a empresa, e foram achando um acordo, né, que fosse bom para a empresa e bom para o município. E a gente está conversando com eles, inclusive tem reunião dia 6 agora, dia 5, né? De novo, porque elas trouxeram várias sugestões, né? Várias formas de se acertar isso, né? E a gente está, então, ouvindo, avaliando, escutando, anotando para chegar a um acordo. Então, se Deus quiser, a gente deve acertar logo isso aí, para que volte as linhas, né? Atender pelo menos aquelas linhas com mais gente, assim, né? E até para ficar assim, para o pessoal entender, na semana passada a gente teve a reunião junto com os vereadores, para que os vereadores soubessem o que está acontecendo, tá? Para não ficar uma coisa assim, a Câmara não estava sabendo. Então, 80% dos vereadores participaram da reunião,
fizeram essas perguntas, então o assunto é preocupante, é bem preocupante, por isso que não ficou só dentro da prefeitura, não ficou só dentro do gabinete do prefeito. Então levamos para os vereadores o assunto, porque a gente precisa toda a ajuda, toda a informação, toda a ideia, ela é bem-vinda nesse momento. Sim. Então nós precisamos da ajuda, de se abraçar para tentar salvar um direito que é do cidadão, que é da população. O senhor falou em breve, esperamos ter, né, novidades, e esse breve a gente pode ter uma previsão de quando seria? Até o final do ano? Eu tinha expectativa que até o final do ano a gente conseguisse fazer um acordo, né? Fazer um acordo que fosse bom para a empresa, bom para o município, né? E bom para o usuário. É a expectativa, mas não posso te garantir que até o final do ano esteja acertado isso, tá? Mas a gente está escutando, está avaliando, porque também tem a contrapartida da empresa, né? Eles têm que também cumprir o contrato, mas se eles pararem de trabalhar, a gente vai ter que achar uma forma, né, de cobrar deles, se for o caso, né? Eu acho que isso não vai acontecer, se Deus quiser, né? Mas então, são todas essas alternativas que a gente está estudando, e por isso que o Paulo falou da Câmara de Vereadores, porque necessariamente qualquer alteração que tenha que seja feita, seja redução de linha, seja aumento de tarifa, tem que passar pela Câmara. Então a gente incluiu os vereadores, fizemos uma reunião lá com eles, naquelas terças-feiras, quando o Zanato e o Cristiano vão lá, incluiu a aviação com os vereadores para eles ouvir, né, as reclamações, as queixas, as necessidades da empresa, e também colocar, porque eles é a voz do povo, né? O cidadão reclama para eles lá, né? E vão reclamar, porque vai haver redução de linha. Para te ter uma ideia, Clarice, pelas planilhas que eles nos apresentaram, a gente não tem tecnicamente dentro da prefeitura alguém para avaliar isso, mas a gente pode contratar alguém se for o caso, mas eu creio que esteja correto, porque a gente tem um pouquinho de entendimento. A tarifa hoje teria que ser 6,40. Nossa. 6,40, está 3,95. Eles alegam que faz 3 anos que não tem reajuste, e é verdade, né? Então a tarifa teria que ser 6,40. Hoje está 3,95, quer dizer, só aí já tem quanto de diferença? Só que se tu bota a tarifa 6,40, menos gente viaja ainda, entendeu? Aí mais aumenta o prejuízo deles. Então, não é uma coisa fácil, a gente tem que achar uma tarifa média, que a gente consiga, que a Câmara aprove, né? Que subir um pouco a tarifa, mas não vai ser ainda o que eles precisam, ou que cobriria o prejuízo. Mas de contrapartida, se tu aumenta, o cidadão é penalizado, tu vai aumentar, sei lá, R$1 que aumente na passagem. São quantos reais por mês já para um cidadão que já ganha pouco, que já está com dificuldade e que usa o ônibus. Então, são todas essas dificuldades que nós estamos debruçados, e não é de agora, né? Mas entende a situação do usuário, e o usuário reclama com razão, às vezes os ônibus estão cheios, ou não passam, mas se Deus quiser, nós vamos chegar a um acordo e continuar prestando, a empresa continua prestando um serviço e a prefeitura continua cobrando e fazendo a sua parte. Muito bem, lembrando que a Aviação Montenegro foi convidada a participar aqui da nossa mesa de debate, só que a empresa não encaminhou nenhum representante, porque segundo informações, o gerente Júlio Herli está de licença, está afastado da empresa, e somente ele poderia responder aos nossos questionamentos. Uma pena, mas agradeço a disponibilidade de vocês, de terem respondido aquilo que estava ao alcance. Agradeço a dona Neida por ter vindo até aqui, que teve que fazer um esforço também para se deslocar, né, dona Neida? Alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Não, só para deixar claro também, porque às vezes as pessoas ouvem lá do outro lado, né, e podem pensar ou julgar de uma forma diferente. Quando eu falo aqui que a empresa pode parar de uma hora para outra, também não é assim, né? A gente, claro, existe esse risco, mas se isso chegasse a acontecer, a prefeitura tem meios legais de ou fazer uma concessão de emergencial, trazer outra empresa, ou obrigar a empresa talvez a cumprir, né, um certo período de transição. Quer dizer, então não se assustem, porque não vai, né? A gente fala isso assim, uma medida extrema, uma coisa extrema, mas não é tão radical assim, né, a problemática, vamos dizer. Perfeito. Muito obrigada a todos vocês. É isso aí, então, pessoal. Até mais.